Olá, boa noite. Esperar mais uns segundinhos aqui. Vão me dizendo aí de onde que vocês são. Colocando a cidade. Dando uma boa noite aí pro pessoal. Vamos lá para essa live. Descubra seu propósito de vida. Dá um ok aí, vocês estão me ouvindo? Brasilândia, Distrito Federal, bacana. Quem mais? Da onde? Vamos ver. Boa noite, boa noite. Espero que vocês tenham aí papel e lápis já por perto pra gente fazer esse trabalho direto ao ponto de descobrir o seu propósito de vida aqui. O que você de fato está fazendo nessa escola chamada vida. Boa noite. Pra gente ver realmente o que estamos fazendo aqui, né? Nesse planeta. Eu vou contar um pouquinho da minha história, rapidinho, porque eu já, eu sou jornalista formada, escritora, sou yoga terapeuta, terapeuta reikiana, e já há mais de 25 anos que eu venho pesquisando sobre essa medicina do autoconhecimento. E eu lembro que quando eu fui fazer jornalismo, eu achei que eu ia mudar o mundo, trabalhar na National Geographic, sabe? E quando eu entrei, eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Eu trabalhei em televisão e eu vi que os deadlines, né, eram muito punks para mim. E aos poucos eu fui vendo que eu não me enquadrava naquele sistema, eu não chegava lá, né? E aí eu vi que eu fui adoecendo. E aos 23 anos eu tive uma crise, né? Depois que eu terminei a faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro, fui morar lá e aí vi que, né? Imagina, 23 anos eu tive a minha primeira crise, assim, parei. Fiquei 15 noites sem dormir, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia o que a vida estava querendo me dizer. E eu via que eu estava totalmente desconectada da minha essência, do que eu era. E aí me deu ansiedade, pânico, e aí eu comecei esse trabalho para tentar descobrir o que de fato eu estava fazendo na minha vida, o que de fato eu realmente estava fazendo. E aí eu comecei a pesquisar, e aí foi numa live, olha para você ver, numa live igual a essa aqui, eu fiz um trabalho para descobrir o propósito de vida. Até por isso que eu tô aqui fazendo esse trabalho, porque a gente tem que divulgar isso, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho a Miriam antes desse trabalho, de descobrir o que eu tô fazendo aqui, a minha missão, meu plano de alma, e a Miriam depois desse trabalho. Então, quando eu comecei a ver que existia muito mais além de comer, trabalhar, dormir, trabalhar, pagar conta, trabalhar, eu comecei a perceber que tinha muito mais coisas adiante, que eu precisava enxergar em mim. E aí eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento. E assim, não existe uma receita mágica, não existe uma receita pronta pra gente saber o que a gente está fazendo aqui. E quem tem a chave para abrir isso somos nós. Então não existe um caminho fácil. Eu não posso chegar aqui e falar para cada um de vocês o que vocês estão fazendo aqui. Mas a gente pode fazer exercícios e a gente pode trabalhar o autoconhecimento. Porque é só você que sabe
os seus dons e as suas aptidões. Quando a gente vem para cá, a gente desenvolve um plano de alma. A gente tem um plano que a gente faz para vir para esse planeta Terra. E a gente tem um trabalho coletivo aqui. A gente tem uma missão individual, seres que somos em expansão, em evolução, e a gente tem também uma missão a nível mundial. Senão, por que estaríamos aqui nesse planeta chamado Terra, com tantos seres? Então, a gente tem que ir percebendo de fato o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. E a vida, ela vai perder o sentido algumas vezes, ela vai deixar de fazer sentido. Faz parte, são ciclos. Então, assim, a gente vive essas mortes e renascimentos na vida. Então, vai ter momentos que você vai estar sabendo o que você está fazendo, e vai ter momentos que não. E você vai ter que aprender a lidar com isso, ressignificar a sua vida, saber para onde você está indo, para onde você quer ir de fato. Então, eu acho que o primeiro trabalho é a gente não esquecer quem a gente é e a gente lembrar que estamos aqui, mas nós não somos daqui. A gente não é pertencentes total desse planeta Terra. A gente está aqui numa passagem. Então a gente tem que ir entendendo que cada vez mais a gente vai mergulhando fundo na nossa essência e a gente vai descobrindo que somos seres multidimensionais. Nós não somos só esse corpo. Nós também somos a mente, nós também temos um corpo energético, nós também temos um corpo emocional e também temos um corpo físico. E que a nossa mente, ela não comanda a nossa vida, mas ela pode ser a nossa aliada ou a nossa inimiga nesse processo da vida. Então, quando a gente vai experimentando essa medicina do autoconhecimento, quando a gente vai entrando mais profundamente na nossa essência, a gente vai descobrindo que somos muito profundos e que a gente usa muito pouco da nossa capacidade cerebral. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Einstein usou 5% da sua capacidade cerebral. Nós, meros humanos, chegamos a 1, 2%. Então, a gente tem que ver realmente esse trabalho que a gente está fazendo aqui e olhar para dentro de nós, porque a gente busca muita resposta lá fora, no mundo lá fora. E as pessoas aí na internet, em todos os lugares, elas estão cheias de receitas mágicas para entregar para a gente. Olha, faz isso, isso e isso, faz isso, isso e isso. E não é assim. A gente tem que fazer esse mergulho interno. Claro que lá fora a gente vai buscar as informações, mas a gente tem que olhar para dentro. Então você tem que se perguntar. Uma das primeiras coisas para você se perguntar nesse momento é se você está feliz com a vida que você tem, com as suas escolhas que você fez até aqui. Você está feliz com isso? Você de verdade, você está feliz? Me responde aí. Olhando para isso e para esse significado dessa vida atual, será que você está levando a vida no piloto automático? Será que a sua vida está aí enveredando para um sistema assim, eu acordo, eu pago conta, eu trabalho, eu como, durmo, volto para minha casa, eu trabalho, pago conta, né? Então, assim, tem gente aí que respondeu não. Então, a primeira coisa que você tem que olhar. Então, se você não está feliz com a sua vida, de fato, então você não está vivendo o seu propósito de vida. Porque quando a gente está vivendo o nosso propósito de vida, quando a gente está desenvolvendo a nossa missão aqui, o nosso plano de alma, a gente fica feliz, a nossa alma encontra paz. Por quê? Porque a gente está vivendo, a gente está fazendo aquilo que a gente veio realmente fazer aqui. Então, a gente veio com um propósito e aí a gente encontra esse caminho, a gente encontra esse lugar de paz em vida, de plenitude. Então, se você não está feliz, é porque realmente você precisa olhar para a sua vida. Então, assim, algumas dicas, né? Vamos direto ao ponto, algumas dicas bacanas que eu posso estar dando para vocês, para você estar desenvolvendo o seu plano de alma, primeiro, perceber como está a sua vida. Então, olhou para a sua vida. Tá legal? Não, não tá legal. Então, o que você pode fazer para estar mudando isso?
né? Quais são os passos que você tem que seguir? Então você tem que olhar para isso e ver quais são os passos. Por exemplo, eu trabalhava com jornalismo. Eu vi que aquilo não me fazia feliz e aquilo adoecia a minha alma. Então o que que eu fiz? Eu disse não para aquilo. Eu pedi demissão, eu vi que não era aquele caminho que eu queria na minha vida. Então o primeiro passo. Ah, mas é difícil dizer não para um trabalho? Claro, mas aí você vai desenvolver um projeto, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai desenvolver um projeto. Então você vai enumerar as coisas que você gosta de fazer. Foi assim que eu descobri meu propósito de vida e aos 40 anos eu mudei minha profissão. Eu mudei tudo que eu estava fazendo e eu zerei e eu falei, não, eu quero agora viver uma vida feliz, uma vida plena. Eu quero dizer sim para mim. Eu quero dizer sim para as coisas que me fazem bem. Eu quero dizer sim para aquilo que me enriquece, que fortalece. Por quê? Porque quando a gente faz coisas que a gente não gosta na vida, quando a gente começa a fazer um monte de coisas que a gente não tá curtindo, que a gente não ama o que a gente faz, a gente vai enfraquecendo o nosso poder. Seja mental, seja energético, seja emocional, a gente vai murchando. Então a gente vai ficando fraco perante os desafios da vida. E aí é onde a gente adoece. O adoecimento seria aquela fase final onde o corpo fala pra gente, eu não estou aguentando mais essa vida. Você precisa mudar. E aí a gente pode desenvolver várias síndromes, ou até adoecer mesmo, até um câncer. Assim, a gente tem que entender que as doenças, elas são um resultado e um reflexo do nosso emocional, do nosso mental. E quando a gente percebe isso, a gente consegue também estar fazendo coisas para dizer mais sim para aquilo que nos faz feliz, para aquilo que nos traz saúde e dizer mais não para o que nos adoece a alma. Então, primeiro passo, né, que eu até escrevi esse livro, O que fazer quando a vida vai perdendo sentido, para ajudar a trazer essa ressignificação. Então, é aquele passo a mais. Eu vou até sortear um aqui, daqui a pouco, para quem realmente acha que vai fazer sentido para a vida trazer esse livro, eu vou mandar aí na sua casa. E aí tem um exercício que é muito bacana para a gente fazer. Então pega o papel, pega o lápis e vamos lá. Vamos agora trazer para a parte prática e vamos construir um mini projeto de vida para você saber por onde começar. Então, a primeira coisa, olhou para a sua vida. Sim, com certeza. As doenças autoimunes, elas são resultado justamente desse monte de não que você vai dizendo para você. Então, o seu corpo, ele começa a entrar nesse processo de acusar que tem algo muito errado com você. Então, o próprio corpo está sabotando você. Então, é um nível, né, que você precisa começar a ressignificar toda a sua vida e fazer as mudanças necessárias para isso. Então, a sua saúde. Então, você tem que olhou para a sua vida. Tá gostando da sua vida? Não tá legal a sua vida? Vamos olhar para a saúde. Como é que tá a sua saúde? Não tá legal, eu tô doente, eu tô, né, com uma crise de ansiedade, eu tô com síndrome do pensamento acelerado, eu não tô dormindo direito, eu tô com insônia, eu tô com irritabilidade. Quer dizer, tudo isso a gente precisa olhar. E aí a gente vai percebendo, né, aonde estão as coisas que te fazem bem. Aí você começa a olhar. O que você gosta de fazer na sua vida? Quais são as coisas que você gosta de fazer na sua vida? Então você tem que começar a olhar para isso. Quais são os seus dons? Você sabe quais são os seus dons? Suas aptidões? Por exemplo, eu sempre amei escrever. Sempre, desde pequena. Eu escrevi meu primeiro livro com 8, 9 anos. Quando eu aprendi a escrever, eu já comecei a já fazer, né? Então, a lúpus e a fibromialgia é um trabalho ali, por exemplo, a fibromialgia, ela está muito conectada à fáscia, onde a gente carrega as nossas tensões. Então a gente vai impregnando o nosso corpo de um monte de não, a gente vai dizendo não pra gente. E aí a gente começa a dizer sim para coisas que nos fazem mal, para pessoas, para relacionamentos tóxicos, para até trabalhos que nos fazem mal. Então a gente vai entrando
nesse processo de querer se enquadrar num sistema que às vezes não tá funcionando pra gente. O sistema não tava funcionando pra mim, ele não funcionou. Eu ficava adoecendo toda vez que eu tentava entrar naquele sistema e fazer um trabalho, e trabalhar, e me dedicar, eu via que eu adoecia. Então, quer dizer, o meu corpo estava falando pra mim, olha, esse ritmo não é o seu, esse sistema não é pra você. E a gente não precisa, de verdade, a gente não precisa se enquadrar no sistema que impõe pra gente. O que a gente precisa é entender o nosso ritmo, o nosso sistema. Aí eu comecei a perceber que eu podia o quê? Fazer dinheiro e ganhar trabalhando com a escrita, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem. Aí eu descobri meu propósito de vida, minha missão, que é ajudar as pessoas a criar suas próprias histórias de saúde, sucesso e bem-estar. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, e aí, durante uma live, eu tava lá, eu fiz todos os exercícios que a gente vai fazer aqui agora, e ali eu tive um insight do que eu precisava fazer na minha vida, da onde que eu precisava ir e como que eu podia começar essa virada de chave. Porque a gente precisa começar. E não é fácil começar. Não é fácil a gente simplesmente dizer um não e começar a dizer sim. Porque a gente tem medo, porque a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de viver os nossos dons, as nossas aptidões e ganhar dinheiro com aquilo. E por que não? E por que não podemos fazer isso? E por que não podemos nos curar? A gente está aqui para se curar. E o nosso corpo é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta para a gente ter a cura. E a gente pode ter essa vida equilibrada. Hoje eu tenho uma vida equilibrada. O meu mental, o meu emocional, o meu físico, eles estão em conexão. Eu estou conectada comigo, com aquilo que eu vim fazer aqui. E aí eu tenho uma vida muito mais feliz. Né? Eu sou mãe, tenho uma filha também. Né? Eu tenho uma filha de 5 anos. E então, é você ter o caminho do meio, você saber se equilibrar, né, entre a felicidade e a infelicidade, a saúde e a doença. Aí você fica ali se equilibrando e você vai escolhendo aquele caminho do meio. Por quê? Porque o caminho do meio, você não tá nem lá e nem lá, e você consegue trazer esse equilíbrio, sabe? Esse caminho para que você possa ter ali um ponto de equilíbrio. E aí você vai buscando isso cada vez mais e você vai se, sabe, mergulhando e você vai se conhecendo, até que chega um ponto que você percebe que você pode dizer não. E você deve dizer não para as coisas que adoecem. Você não precisa estar num trabalho que você odeia. Você não precisa estar fazendo coisas que você não gosta, porque isso vai fazer mal a você. E isso vai trazer muitos malefícios para a sua saúde mental. O mental é pior ainda do que o físico, porque o mental, quando você entra numa síndrome, um burnout, por exemplo, né? Quando você entra numa fibromialgia, é muito mais difícil para você sair daquele padrão. É muito mais complexo para você conseguir virar aquela chave que fez você adoecer. Então, a gente precisa sempre estar trazendo esse caminho, né, desse mergulho do autoconhecimento, para que daí sim a gente possa seguir adiante. Então, a gente precisa refletir sobre alguns aspectos. O que te impede de ser feliz de verdade? O que te impede hoje, agora? Faz essa pergunta para você. O que te impede de ser feliz? É o seu trabalho? É a sua casa? É a falta de dinheiro? O que te impede? E aí como que você poderia... Aí qual é o passo? O primeiro passo que você teria que dar, de fato, para você caminhar para aquilo que você quer? Qual é o primeiro passo que você tem na sua vida que você tem que dar agora? Pensa sobre isso. E aí, se pergunta. Sim, sempre. 99% das doenças, elas são psicossomáticas. E assim, pela medicina tradicional chinesa,
O que são as doenças? Elas são desequilíbrios energéticos. E o que são esses desequilíbrios energéticos? São bloqueios que nós causamos dentro de nós, né? E aí, quando a gente percebe que esses bloqueios, eles começam a causar doenças e eles impactam nos nossos órgãos, por exemplo, a raiva, ela vai impactar no fígado, a tristeza no pulmão, o medo é nos rins. Quando a gente está num estado de tensão, quando a gente fica muito tempo tenso e fazendo coisas que a gente não gosta, a gente vai liberando hormônios do estresse no nosso corpo. E esses hormônios do estresse, como noradrenalina, o cortisol, ele vai trazendo toxinas para as nossas células. E isso vai enfraquecendo o corpo. É como eu falei no começo, conforme a gente vai ficando fraco, a gente não consegue mais dizer sim para nós e não para aquilo que nos faz mal. E aí a gente vai entrando num círculo vicioso onde a gente não consegue olhar mais para aquilo que nos faz bem. E aí é difícil sair desse ciclo, né? Então a gente tem que sempre estar trazendo, sempre olhando e trazendo isso para nossa vida. É muito, muito, muito importante essa conexão. Porque quando a gente desconecta do nosso eu, a gente cai, sabe, num buraco negro. Porque a gente perde totalmente aquilo que a gente está fazendo aqui. E aí a vida perde o sentido, porque você fica ali trabalhando, pagando conta, trabalhando, pagando conta, e você não sai desse piloto automático. E às vezes você nem percebe que você está nele. Às vezes você fica ali nele anos, e você não percebe que você pode muito mais, que você pode desenvolver muito mais do que você pensa. Então, a gente precisa olhar, e com carinho, e com cuidado, né? E aí, olhar, por quê? Porque daí você perde quem você é. Você perdeu. Aí, perdi, não sei mais quem eu sou. Eu já tive nesse lugar. Chegou um momento da minha vida que eu não tinha mais vontade de levantar, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas na minha vida. Eu cheguei num ponto que eu falei, nossa, não faz sentido ficar aqui só trabalhando e pagando conta. Não é isso que eu vim fazer aqui. E aí, quando a gente vai ressignificando tudo isso, e quando a gente vai olhando para tudo isso, e a gente vai realmente tomando os caminhos que a gente precisa, aí sim, a gente começa a aproximar o nosso espírito de novo do nosso corpo. Porque a sensação que a gente tem é que realmente o nosso espírito, a nossa essência se distancia de nós. Você quer só trabalhar? Então fica aí. Você fica aí que eu não tô querendo mais saber dessa vida que você tá levando. E aí ela vai... A gente fica um barco à deriva. Então, para a gente trazer de volta esse significado e trazer de volta esse propósito da nossa vida, a gente precisa saber exatamente quem a gente é. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é fundamental. Porque a minha medicina do autoconhecimento, ela não vai ser a sua medicina do autoconhecimento. Não existe uma receita mágica para você descobrir quem você é. O que existe é trabalho, é disciplina, é esse mergulho que você tem que fazer em você. Então, é tirar um tempo para você e estabelecer esse plano, né? E aí você vai olhar. Você conhece o seu próprio ritmo? Você sabe quem você é? Né? Ou você fica vivendo o ritmo que as pessoas impõem para você? Então você tem que olhar para isso. Será? Você vai olhar para você, você vai ver o que você está fazendo e você vai ter esse trabalho de, peraí, esse ritmo não é meu. Eu descobri isso. Eu descobri que essa vida, essa loucura, esse frenesi, esse piloto automático, ele não serve para mim. Essa coisa de trabalhar 8 horas por dia. Não, eu preciso ter o meu tempo. Eu preciso me dedicar para mim. Eu preciso trabalhar de uma forma onde eu tenha calma, tranquilidade. Eu não me lido muito bem com o estresse, com deadlines, né? Com tempo, essa coisa da correria. Eu não sei lidar com isso. E tá tudo bem. Não sei lidar, não, né? Porque a Miriam não sabe. Ela não quer lidar com isso, ela não quer viver essa correria da vida. E daí eu comecei a fazer um movimento, né, contrário de um slow, sabe? De você recuar e ver que tá tudo bem.
Eu posso ser diferente. Eu não preciso seguir padrões pré-estabelecidos. Eu não preciso seguir o que os outros ditam para mim. Eu posso seguir o meu próprio caminho. Eu posso seguir o meu próprio destino. Eu posso ser a senhora da minha vida. Eu posso viver a minha maestria, a minha potência, sem precisar agradar ninguém. E a gente pode ser. Mas a gente tem que se amar primeiro, se acolher. E isso só é de fato, permitido por nós quando a gente diz sim para tudo isso. Por quê? Porque daí o seu corpo, ele vai falar com você, a sua mente, ela vai se tornar sua amiga e não a sua inimiga. Porque a mente, ela auto-sabota. Ela é o nosso maior inimigo hoje e que impede a gente de viver uma vida plena. E aí, aonde que está o nosso propósito? Quando você começa a colocar no papel. Olha só que interessante isso. Por que eu falei para trazer o papel e o lápis? Porque, energeticamente, quando a gente começa a escrever no papel tudo que a gente quer na nossa vida, a gente vai tornando aquilo um documento. Então a gente vai falando para o universo, é isso que eu quero, e a gente assina embaixo. E quando eu percebi isso, quando eu descobri isso, eu coloquei no papel tudo que eu queria, como que seria a minha vida ideal, com o que eu gostaria de trabalhar, com o que eu poderia ganhar dinheiro, com o que eu poderia transformar a minha vida, que tipo de curso que eu queria fazer para mudar de carreira, que tipo de... como que seria o meu dia ideal. E aí eu comecei a colocar, o meu dia ideal seria eu praticar yoga, eu praticar uma meditação, eu ter tempo para a família, eu poder sentar, tomar um café da manhã tranquilo com meu esposo e poder conversar ali um tempo com ele, eu poder cuidar das minhas coisas, eu poder ler um livro, eu poder fazer um trabalho, ser uma nômade digital, fazer um trabalho home office, sem precisar ficar no trânsito 3 horas por dia, sem precisar ficar naquela correria, de ter uma vida mais tranquila. E aí eu fui projetando essa vida ideal que me fazia feliz, e aí eu fui enumerando o que eu precisava fazer para eu ter essa vida. O que a Miriam precisa? Eu vou fazer esse curso, eu vou ler esse livro, eu vou... E aí eu fui colocando no papel. E aí o papel, ele é muito interessante, porque quando a gente coloca no papel e a gente plasma essa energia que você colocou no papel no astral, você já concretizou. Porque o nosso cérebro, a gente tem a parte do hemisfério esquerdo e a parte do hemisfério direito. E aí, quando você coloca no papel, você conecta as duas partes do seu cérebro, tanto a direita quanto a esquerda. Você está falando para ele, você está cocriando, você está falando para ele que aquilo já é real. Então você saiu do mundo das ideias, daquela vida que você ficava sonhando, imaginando, e você trouxe aquilo para o papel. E aí, o que acontece? Você vai fazendo esse trabalho de enumerar. E você assina, e você data. Tem até uma coisa muito legal, que o Jim Carrey uma vez deu numa entrevista dele, que ele assinou um cheque, acho que de 15 milhões de dólares, e colocou uma data ali, e ele guardou esse cheque. Foi o primeiro cachê que ele recebeu de um filme. Então, quer dizer, a gente precisa olhar para essa cocriação. Então, porque assim, a gente fica só no mundo das ideias, a gente vai trabalhar só uma parte do nosso hemisfério, a gente não trabalha as duas. E aí, uma vez eu fiz uma lista de tudo que eu queria, ali naquela lista, de tudo que eu queria, de tudo que eu precisava, tudo que estava naquela lista eu consegui cumprir. E aconteceu. Olha pra você ver que incrível. É uma coisa simples. Aí você me pergunta, Miriam, mas por que ninguém divulga isso? Porque é de graça. Você não vai precisar comprar nada, você não vai precisar gastar, investir seu dinheiro para fazer nada. É você com você. É você ali com você. É você com a sua alma, é você com o seu projeto de vida, é você com a sua essência, é você desenvolvendo a sua potência daquilo que você é.
e daquilo que você quer. Porque como é que você vai saber o que você quer se você não se conhece? Como que você vai saber para onde você quer ir se você não sabe para onde você está indo? Então você tem que ir especificando tudo isso, você tem que ir colocando no papel, você tem que realmente olhar para dentro. Não tem outro jeito, não tem. E aí você vai anotar. E aí você vai falar para você com que você gostaria de trabalhar. O que você acha que vai fazer sentido para você na sua vida, você acordar todos os dias, levantar da sua cama e trabalhar. O que vai ali nutrir a sua alma todo dia? No meu caso, eu descobri que era escrever. Então, você precisa descobrir. Você precisa, não tem como. Ah, é cozinhar. Ah, é mexer com a horta, eu amo isso. E aí, como é que você pode fazer isso? Pode trabalhar com mudas, e aí você vai fazendo. A vida hoje, a gente chegou num momento da humanidade que a vida tá pedindo isso pra gente olhar. E a gente pode fazer isso, por que não? Você precisa trabalhar em fábrica, você precisa ficar cumprindo prazos, você precisa ficar cumprindo coisas que as pessoas te pedem o tempo todo. Só se você gostar de fazer isso e você estiver feliz, aí tá tudo bem também. Tá tudo bem você viver essa felicidade, você viver essa alegria. Mas você que tem que querer, você que tem que amar o que você está fazendo. Porque quando você vive num patamar que você ama o que você faz, você não vai precisar mais trabalhar, porque você vai estar amando aquilo ali, você vai fazer aquilo com prazer, com amor, com carinho, e você vai sentir que aquilo de verdade faz sentido para você. Porque a alma, quando a gente vive o nosso propósito de vida, a alma, ela fica feliz, ela encontra aquela paz ali. E aí a gente pode relaxar e fazer isso. Então, esse trabalho é importante, né? E aí, vai enumerar, vai colocar no papel. E aí você vai deixar aquilo e vai ler sempre. Então você vai colocar lá, colocou, enumerou as coisas que você ama fazer na sua vida. E colocou no papel como que seria a sua vida ideal, uma vida ideal para você. Como que seria? Então você vai colocar isso no papel. E aí depois você vai anotar com quais daquelas coisas você pode estar trabalhando. Com quais daqueles itens você pode estar ganhando dinheiro. E aí você vai colocar a lista. O que você precisa fazer para você chegar lá? Para você conquistar aquilo. E vai colocando tudo no papel. Aí você vai ter um projeto. E aí com esse projeto, você vai começar a estabelecer metas. Então, esse ano eu vou fazer esse curso. Esse ano eu vou me dedicar a ter ali 15 minutos por dia para ler esse livro, para andar aí nesse livro, para eu poder aprender a fazer isso, que eu ainda não sei. Vou me dedicar. Aí você vai projetando. Por isso que é projeto, porque você vai projetando aquilo que você quer. E aí você vai tornando aquilo um caminho possível e concreto na sua vida. Assim como eu tô aqui hoje. Eu trilhei esse caminho, eu estava numa meditação, quer dizer, eu fiz uma live, eu estava numa vida que eu não gostava, eu estava doente, aí eu fiz uma live, naquela live me trouxeram uma vivência para eu poder descobrir meu projeto de vida, umas pequenas perguntas, eu coloquei aquilo no papel, daquele papel eu fui trilhando e eu falei, nossa, tá tudo errado a minha vida, não é isso? E aí eu comecei a olhar para dentro, aí eu falei, peraí, então eu vou fazer esse curso, então eu vou fazer isso, e aí eu tava numa meditação, que daí eu vi que eu falei, ó, eu preciso meditar, porque como é que eu vou me conhecer sem entrar em contato com o meu eu? Aí eu comecei a fazer um trabalho de meditação, um trabalho de autoconhecimento, aí eu comecei. E aí um dia eu tava no meio de uma meditação, e veio um insight para mim, uma epifania de tudo que eu tinha que fazer e quais os caminhos que eu tinha que seguir. Mas já estava tudo lá no papel. Só me deu, quer dizer, o meu eu, a minha alma só falou para mim, olha, é aqui que você tem que ir agora.
É isso que você tem que fazer. E aí ela deu aquela virada de chave na minha cabeça, que a gente chama de epifania, né? Um insight. E aí eu saí da meditação na hora, eu voltei e anotei no papel os passos que eu tinha que fazer. E a partir dali eu fui trilhando cada passo. E aí eu tô onde eu tô hoje. Então, quer dizer, é assim. Não tem um caminho lá, não é? Eu não fui numa pessoa e a pessoa me falou, né? O descobrir o propósito de vida é isso. É um caminho interno, caminho para dentro, é um mergulho. E se você fizer lá fora, às vezes as pessoas vão te ditar coisas que você tem que fazer. E aí você não vai saber de verdade, porque quem melhor conhece a sua alma, quem melhor conhece o seu eu do que você? Ninguém. Não tem esse outro caminho, não é? E essa paz que a gente busca, ela vai ser encontrada exatamente naquele ponto onde a gente está vivendo o nosso propósito de vida, nossa missão aqui. E a gente tem uma missão, a missão está totalmente ligada ao propósito. Então, quando a gente liga a nossa missão ao nosso propósito, que a gente, peraí, minha missão é escrever, e o meu propósito de vida é ajudar as pessoas, é fazer esse trabalho de compartilhar, então eu posso unir os dois. E aí eu encontro esse caminho e a minha alma também encontra esse caminho para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto entre missão e propósito de vida. E quando a gente entrelaça os dois, que a gente vive isso, a gente com certeza começa a viver uma vida mais potente. E aí aí quando você entende esse caminho de cocriação que você coloca no papel, você escreve o que você quer e o universo começa a te dar, né? Você deu um passo para o universo. Porque você imagina, é muito importante a gente entender isso. Se a gente é um microcosmo dentro de um grande macrocosmo, se o universo é abundante, a gente também é. Não tem uma separação, é um universo. Então você não está separado dessa abundância do universo. Você não está longe dele, você está dentro dele. E se a gente usa aí 2% da nossa capacidade cerebral, a gente pode desenvolver caminhos e conexões neurais para que a gente possa mais. A gente pode mais. É porque a gente precisa fazer o trabalho interno, essa medicina do autoconhecimento. E as pessoas que deram certo na vida, as pessoas que se dão bem na vida, eu não estou falando de parte financeira não, porque parte financeira é uma vírgula, porque se você morrer agora, você não vai levar dinheiro nenhum. Para mim, o verdadeiro sucesso, na minha opinião, é você estar feliz com a sua vida, com quem você é, e você ter esse trabalho de você aceitar o que vem para você e você saber lidar com essa imprevisibilidade da vida, porque a vida ela é imprevisível. E tá tudo bem, você saber que vai passar aquele momento, mas você ter força interior. É você olhar para o seu corpo e você não sentir mais dor. É você olhar para a sua vida e falar, poxa, minha vida tá fazendo sentido para mim, ela tá trazendo um significado para mim. Ela faz com que eu me sinta bem e com que eu acorde todos os dias e tenha vontade de viver. Então essa é a vida, uma vida saudável, uma vida que eu olho e cada vez mais eu quero viver essa vida. Eu não quero viver outra vida, eu não quero viver a vida de alguém. E todas essas pessoas que dão certo na vida, elas não seguem uma receita do outro. Elas fazem o caminho delas e elas podem estar rasgando esse caminho e jogar fora. Rasga essa receita e joga fora porque não vai servir para o outro. Não tem isso de, eu vou fazer e vou vender essa receita pronta para todo mundo. Isso daí é uma ilusão, porque pode até funcionar por um tempo. Mas será que vai funcionar tanto tempo assim na sua vida? Você ficar vivendo a receita que é do outro e não sua? E quando você encontra a sua receita mágica, que é só sua, as coisas começam a fazer aquele sentido. E aí você começa a viver mais conexão. E aí quando você encontra essa conexão, você sabe quando está desconectado. Você sabe o que você tem que fazer, você tem as respostas. Como eu falei aqui, eu tive a resposta durante uma meditação. Então eu
tive ali o caminho que eu tinha que seguir. A única coisa que eu tive que fazer é dizer sim, fazer. Então, a coragem, ela parte desse ponto, de quando você diz o sim para o desconhecido. Eu não sei onde isso vai dar. Ninguém me falou o que eu tenho que fazer, eu que vou ter que fazer. Então, você vai ter que dar esse salto de coragem para você ir em busca do seu propósito de vida. E o propósito de vida, ele é exatamente isso. É o chamado da sua alma. A sua alma, ela quer se comunicar com você, ela quer falar para você o que você precisa fazer. Só que para isso você tem que estar conectado com ela. Então eu preciso saber, né, se está fazendo sentido, né? Então é isso. Então é esse caminho que eu trouxe aqui e eu acho que é importante cada um de vocês refletir sobre isso, né? Me digam aí, tá fazendo sentido para vocês? Tudo isso que eu tô dizendo? Conta para mim, né? E vocês estão refletindo sobre isso? É isso realmente? De vocês olharem e falar, não, peraí, faz sentido e eu preciso olhar para isso. Então digam para mim. Sim, sim, porque, né, se você tem saudade de quem você foi, é porque um dia você teve nesse lugar de conexão, né? E você perdeu essa conexão. Então, é importante olhar para isso também, né? E colocar no papel, coloca no papel. Coloca, escreve, coloca no seu caminho, sabe? As coisas que você precisa mudar. E torna isso concreto. Traz para a Terra, né? O mundo das ideias para a Terra. Isso, com certeza. Resgatar a essência. Não tem. Né? Quando a gente olha para nossa essência, a gente sabe quem a gente é. Vocês conhecem muito bem quem é você. Você vai ficar muito mais próximo daquilo que você precisa fazer, da onde você precisa ir. Porque essa virada de chave é assim, não tem, né, uma resposta lá fora. Não vai ter. E a gente fica procurando, né? Eu já procurei muito lá fora, já fui lá fora. Foram 25 anos de pesquisa procurando lá fora algo que estava aqui. E Yogananda, ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala, né, que quando a gente entra em contato com a nossa essência, a gente acessa a nossa biblioteca cósmica. Como eu falei, esse é um microcosmo dentro de um grande macrocosmo. Você tem acesso a tudo isso. É só você conectar, né? É verdade. Por quê? Né? Um monte de coisas estão gritando para você na sua vida, né, Rosângela? Então, é isso. Então, a gente vai entendendo. É olhar. Dói. Dói. Dói olhar para a vida, às vezes. Eu levei um tempo para olhar para minha vida e falar, nossa, eu fiz um monte de escolhas e aí eu cheguei aqui agora, o que eu faço com isso, né? Mas daí, quando você chega nesse... A primeira coisa é você reconhecer. Quando você chega nesse lugar, aí sim, aí você pode começar todo aquele processo de dizer não. Dói. Dói porque a gente está ali, né? Olhando para as nossas dores, olhando para as nossas escolhas, olhando para a nossa vida. E esse primeiro contato, ele pode ser assustador, né? Ele pode falar assim para você, nossa, que escolha que eu fiz, por que eu cheguei aqui? Mas é um começo. E esse começo que vai fazer você dar o passo adiante. É o fim de um ciclo para um começo de um novo ciclo. E a gente vai entrando, né? É, porque a gente fica ali, né? Sim. Porque tá tudo conectado, corpo, mente, espírito, tá tudo conectado. Então, se a gente fica... não existe uma... Para você ter uma ideia, né? Repara, quando você tá estressado, nervoso, sua respiração tá curta. Seu corpo tá tenso. Você vai trazendo essa tensão. Então, não tem essa separação
fragmentada, que hoje a medicina olha muito essa fragmentação do ser humano, né? Olha um pedaço da gente, não o todo. E quando a gente olha só esse pedaço, o que acontece? A gente esquece a causa, a consequência, a ligação do nosso corpo, mente e espírito. Então, assim, olhar para esse ser multidimensional é extremamente importante para dizer esse sim. Então, olhar principalmente para dentro disso tudo, sabe? E eu queria saber que eu quero dar um livro desse para vocês. E eu queria que quem achar que é importante me mandar no direct, tá? Um depoimento. E eu vou ler com carinho. E o melhor depoimento, o que eu achar da pessoa que realmente está precisando desse livro, eu vou mandar esse livro na sua casa, tá bom? Que é um gesto de gratidão. Porque na verdade você tentou a busca por explicações, né? Das suas crenças e tinha mais perdido, porque na verdade você continuou buscando lá fora, né? Tem que olhar, né? Sim, com certeza. Não tem o lá fora, né? É o pra dentro. E quando a gente olha pra dentro, a gente vai entendendo que a resposta tá ali. A gente precisa aprender a acessar. E vai doer. E tá tudo bem. Que dói, né? Dói a gente mudar, né? Então é isso, gente. Então vamos refletir. Vamos trazer esse projeto para o papel, colocar isso e trazer essa mudança. Porque a mudança parte de você. O primeiro passo vai ser seu. Depois o universo ele vai trazendo para você o que precisa, tá? E aí, quem quiser tá ganhando o livro, vai lá no direct a hora que acabar aqui a live, escreve para mim um depoimento e aí amanhã eu divulgo e aí eu entro em contato com você, pego o seu endereço e mando aí para sua casa, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bacana, tá? Foi assim, o meu coração enche cada vez que eu tô aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do meu caminho, né? Porque a gente faz, né? Bora seguir o caminho, ser feliz, com certeza. Porque a felicidade, ela é um estado de espírito, né? Não tem um outro caminho, né? Eu que agradeço, muita gratidão, gratidão mesmo para cada um de vocês. Um beijo, um abraço de luz e sigam esse caminho. Coloca em prática tudo isso que foi dito aqui. Olha, que eu tenho certeza que você dando um passo para o universo, ele vai dar 1000 passos em direção a você. Foi assim comigo e assim com muita gente. Mas a gente tem que dizer o sim, não tem outro caminho. Não tem. Gratidão. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Vocês que enchem de luz. E tamo aí. Só seguir aí Projeto Despertar a Jornada. Tamo aí que eu tô trazendo cada vez mais ferramentas. E quem quiser também, tem o livro, né? Quem não ganhar, pode estar comprando também O que Fazer Quando a Vida Vai Perdendo o Sentido, tá? E daqui a pouco tá saindo mais um livro aí. Um beijo grande. Paz e luz. Tchau, tchau.